Bom, irmão, nós estamos de volta. Então, como nós anunciamos no sábado passado, esse momento está aberto para os irmãos compartilharem. E, claro, né, nós temos que estar atento, por um lado, ao tempo, né, mas, por outro, também não devemos estar nos apressando também em relação a compartilhar, não. Então, que o Senhor possa nos conduzir e o Espírito Santo nos orquestrar neste momento, né? Amém. Senhor, nós agradecemos por esse momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá de partirmos o pão com os nossos irmãos e irmãs. E Amém. agora, Senhor, nós queremos encomendar a Ti esses momentos. Senhor, Amém. como diz o hino, enquanto, ó Salvador, Teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver, da mera letra além. Nós queremos ver o Senhor. Amém. Somos Amém. agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, eu vou dar o pontapé inicial. Foi pedido para as irmãs que têm feito a harmonia dos evangelhos compartilharem alguma coisa. Eu gostaria de dar só um pano de fundo, talvez nem todo mundo saiba o que significa esse estudo, mas há um grupo de irmãs que tem caminhado juntos já há 3 anos. A princípio, nós estávamos estudando um livro sobre todas as orações da Bíblia e, junto com esse estudo, a gente também fazia reunião de oração às quintas-feiras. E isso começou há 3 anos atrás. Depois de algum tempo, houve algumas irmãs começaram a perguntar que seria bom a gente poder estudar juntas a Bíblia, mas pôr a mão na massa mesmo, aprender a usar dicionário bíblico, mapa, concordância, comentários. E isso ficou no nosso coração, a gente tinha esse desejo de fazer. E logo depois aconteceu o seguinte: em agosto de 2019, o Luiz começou aquele estudo do grandioso médico, e em agosto de 2019 também o Mário começou o estudo da introdução às parábolas. E eu acho assim que foi muito oportuno, porque a gente vê o estudo tanto daquilo que o Senhor fazia, como daquilo que o Senhor ensinava, como diz ali no primeiro capítulo de Atos 1, versículo 1, né? Então, isso assim só pôde confirmar no nosso coração o desejo de estudar. Mas o tempo foi passando, né? E daí chegou a pandemia no começo do ano passado, em 2020. E como a gente não pôde mais se reunir presencialmente às quintas-feiras, a gente passou a estudar começamos esse estudo que se chama Harmonia dos Evangelhos. E uma coisa que, assim, algumas coisas acho que acelerou o nosso desejo para que isso viesse a acontecer, além dos estudos sobre parábolas, sobre o grandioso médico, claro, a pandemia, com aquele estudo também, aquele testemunho da irmã Lessi, eu tenho certeza que foi de grande impacto para a minha vida, das irmãs também. E com a chegada da pandemia, aquela sensação de urgência de que a gente tem que tomar rumo na nossa vida. O Senhor está voltando, nós temos que nos preparar. Então, o Senhor permitiu que nós começássemos a estudar a harmonia dos evangelhos em abril, comecinho de abril do ano passado, uma vez por semana, virtualmente. Não tem sido como a gente planejava, de pôr tanto a mão na massa, mas quanto possível a gente tem usado mapas e várias outras coisas. Então, para a gente, só para esclarecer para os irmãos, esse estudo é uma ordem cronológica, mais ou menos, da vida do Senhor, a gente estudando os 4 evangelhos, né, que tem percepções diferentes. E você pode mostrar também? Posso, ok.
a gente está usando uma apostila. Pode ser a primeira aqui, a branca. Essa? Aqui tem uso Uhum. paralelo? Uhum. A gente está usando uma apostila, não, aquela apostila que traz 232 eventos da vida do Senhor. E nós, depois de um ano, nós estamos agora no evento 65. Então, como a tabela pode dar uma ideia para a gente? Eu vou compartilhar, peraí. A vida do Senhor Jesus pode ser dividida em 3 partes, basicamente. Primeiro, os 30 primeiros anos de silêncio. Depois, nós temos o ministério do Senhor, que vai do batismo dele até a transfiguração. E essa parte do ministério, a gente pode ver a vida do Senhor transbordando, né? E a vida do Senhor produzindo muito fruto. E nós vemos que no ministério do Senhor, a princípio, ele se dirigiu às ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso daí fica muito claro, porque o tipo de pregação que o Senhor fazia, quando ele, a princípio, era uma maneira direta e clara na pregação dele. E ele geralmente ia às sinagogas pregar, né? Ele curava pessoas, expulsava demônios, mas ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. E daí, na próxima parte, a gente vê o Senhor se voltando para os gentios, e também, com o aumento da rejeição dos judeus, o Senhor muda a maneira de pregar. Ele começa a usar parábolas, como a gente tem estudado. E depois, no final, a gente não chegou nessa parte, a gente estaria nessa parte aqui, 2:2:2, o servo para o mundo. E depois nós vamos ver que, no final do ministério do Senhor, é o Senhor servindo aos seus, né? Da sua casa. E depois a terceira parte da vida do Senhor seria do ministério do Senhor até do Monte da Transfiguração até a Ascensão. Então, a gente vê que essa parte é chamada como o caminho da cruz, né? Tem uma outra tabela, você pode mostrar? Essa é a colorida. Essa tabela, eu achei que ela é um pouquinho mais esclarecedora. Foi tirada de um livro em inglês do irmão Christian Shen sobre a vida ilustrada do Senhor Jesus. Não estou conseguindo. Travou aqui. Não sei se os irmãos estão vendo ainda, hein? Só a primeira tabela. Só a primeira tabela, né? Então, vou mostrar a segunda agora, hein? Esse evento você vai ver, né? Essa tabela é um desdobramento daquela anterior, um pouquinho mais detalhada, né? Então, a gente pode ver que esses eventos dos 4 evangelhos podem ser divididos em 3 estágios. Primeiro estágio, os 30 anos de silêncio, que é mais ou menos da outra tabela. O segundo estágio, essa parte azul também, é o ministério do Senhor Jesus, da vida oculta até a colheita. E nesse segundo estágio tem umas subdivisões, que eu não vou entrar em detalhe. E o terceiro estágio seria do Monte da Transfiguração até a ressurreição, o caminho da cruz, e que pode ser subdividido nessas 5 partes. A ideia é só para um motivo de ilustração. Então, quando o que é esse estudo? A gente pega alguns eventos da vida do Senhor e os versículos relacionados a esse evento,
E nós, antes de entrarmos em estudarmos qualquer comentário bíblico a respeito desses versículos, nós temos que ler pelo menos de 3 a 5 vezes ou mais cada evento, cada versículo, cada evento destinado a essa parte. E só depois é que nós vamos usar comentários bíblicos. Então, o objetivo principal, a gente aprender de primeira mão do Senhor. Acho que hoje em dia, como a gente tem acesso a tanta informação, a tanto comentário, tanta pregação, muitas vezes a gente deixa de lado esse buscar de primeira mão do Senhor. Então, o que a gente faz? A gente estuda esses versículos, a gente reúne, compartilha alguma coisa que ganhou. Irmãos, eu tenho que dar um testemunho que tem sido muito encorajador para mim. Eu nunca estudei os evangelhos dessa maneira. A maneira que o Senhor tem descortinado para mim tem sido maravilhosa. Eu tenho certeza que para todas as irmãs também. E só depois que a gente estuda alguns comentários, e daí a gente reúne e compartilha o que cada um ganhou. Seria assim impossível, como eu já falei, né? A gente já está no evento 65, impossível falar tudo que nós vimos, né? Mas eu gostaria de deixar uma só parte que se encontra no finalzinho do Sermão do Monte. Nós acabamos de estudar o Sermão do Monte, e agora a gente vê o Senhor descendo do monte, voltando para Cafarnaum, e agora ele está indo em direção ao Mar da Galileia. E o que eu quero compartilhar com os irmãos é o pedacinho final do Sermão do Monte. Eu quero deixar para as irmãs falarem. E esse pedacinho final se encontra em Mateus e Lucas. Você quer? Eu quero. Deixa eu puxar aqui. Acho que é isso aqui. Então, pode ser sim. É interessante a gente ver, embora os dois textos falem bem parecido, né, Mateus e Lucas, esse é o finalzinho do Sermão do Monte. A gente não pode esquecer em Mateus, o Sermão do Monte em Mateus está no capítulo 5, 6 e 7, que, como diz no versículo 5:1, Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e assentou-se, os seus discípulos aproximando-se dele. O Sermão do Monte, ele foi dirigido para os discípulos. A gente vai ver que em Lucas, embora as multidões podiam estar próximas, mas o foco do Senhor eram os discípulos. Em Lucas 7 também, 20, fala assim: então, dirigindo-se o olhar para os seus discípulos, Jesus lhes declarou. Então, a gente vê que o foco do Senhor era os discípulos. E quando a gente vê aqui em Mateus, há uma diferença desses homens que edificaram as casas em Mateus e Lucas, porque Mateus a gente vê que Lucas não faz nenhuma alusão ao velho sistema, né, judaico, como Mateus faz, porque Lucas, o foco dele era para os gentios, né? Mas uma coisa que me chamou atenção quando a gente estava estudando isso foi exatamente isso. Primeiro, que esse final do Sermão do Monte, e como todo o Sermão do Monte, foi dirigido aos discípulos. O Senhor estava falando aos discípulos, e dentre eles estavam os apóstolos. Então, não era para a multidão o foco principal. Se a gente for ver aqui em Lucas, há uma diferença fundamental. Em Mateus,
o Senhor, quando ele fala assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. E a gente vê que aqui em Mateus o Senhor está fazendo uma afirmação. Mas em Lucas, a maneira que é colocada não é uma afirmação, é uma pergunta. E daí que faz assim, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vamos lembrar, irmãos, o Senhor estava se dirigindo aos discípulos. E acho que nós podemos nos incluir nesse grupo, né? Daí, alguns irmãos, dentre eles o irmão Campbell Morgan, ele fala o seguinte, que essa pergunta, qual seria a resposta para essa pergunta? Por que me chamais? Daí o irmão fala o seguinte, se somos desobedientes, por que continuarmos a declarar obediência, chamando o Senhor de Senhor? Encontrar a resposta a essa pergunta é examinar fria e diligentemente nossa vida interior. O porquê do Jesus penetra no mais profundo do nosso ser. Esse porquê do Senhor é como um instrumento afiado que a gente é totalmente exposto. Daí tem um outro irmão, um outro comentário que a gente leu também, que é o Coates, ele fala o seguinte, que este é o verdadeiro teste que prova se somos discípulos de verdade, se fazemos o que ele diz ou não. E eu queria deixar essa porção para os irmãos, isso me tocou profundamente. Eu acho que, ao estudar a vida do Senhor dessa maneira, eu tenho sido questionada do meu caminhar com Ele, né? Mas talvez a gente não veja muita importância de fazer um estudo como esse, né? Eu acho que tem um versículo que nos lembra, que nos dá uma motivação, que fala o seguinte, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E a única maneira de nós aprendermos a andar com ele é tomando jugo com ele e aprendendo dele. E isso é um aprendizagem de primeira mão. Não adianta... nós temos sido enriquecidos com tantos compartilhar de irmãos, né? Mas nós temos que ter esse contato de primeira mão com o Senhor. Isso não substitui, não substitui. E isso tudo me fez lembrar o seguinte, a urgência da gente estudar, aprender mais do Senhor nos dias em que estamos vivendo, né? Com tanta confusão que nós estamos nos cercando, com essa pandemia, com tanta limitação. Isso tudo me fez lembrar de João. O Evangelho de João foi o último escrito do Novo Testamento. O Evangelho foi escrito depois de Apocalipse. E João já tinha visto toda a situação de decadência que tinha entrado na igreja. A igreja, na época que João escreveu o Evangelho de João, a igreja havia... o Senhor a igreja havia nascido apenas em torno de 60 anos e já estava em decadência. Quando a gente vê as 7 igrejas, as 7 cartas às igrejas em Apocalipse, a gente vê tanta divisão, tanta doutrina estranha, tanta coisa contrária, né? Exceto na igreja de Filadélfia, né? E mesmo em Tiatira, que foram louvadas. E quando João estava vivendo nessa situação de decadência. E o Senhor, o Espírito Santo, o incomodou a escrever um novo evangelho. E esse evangelho foi a resposta para aquela decadência, para aquela situação
de dificuldade em que a igreja estava vivendo. E eu acho que, de certa maneira, essa é a situação que nós estamos vivendo. E a resposta, o remédio, o antídoto para essa situação de decadência continua sendo o mesmo. Quando João escreve o Evangelho de João, ele está trazendo de volta a pessoa do Senhor Jesus. Ele é o antídoto. Então, irmãos, eu encorajo os irmãos, né, que nós possamos ser despertados na hora que nós estamos vivendo, nessa hora da noite, a nos voltarmos para o Senhor. Eu não sei quanto tempo mais nós temos para gastar e buscar o Senhor. Que nós possamos ser encorajados a buscar, aprender da vida do Senhor e ser transformado por aquilo que a gente receber do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e ganhe as nossas vidas nessa hora. Vou passar agora o bastão para as irmãs. Os irmãos, né? Vai. Olha, É uma página. Vai. Esse é Deus, mas... Bom, eu estava aguardando que outra irmã falasse, mas eu vou aproveitar a entrada que a Patrícia deu para compartilhar aquilo que eu tenho recebido do Senhor nessas reuniões, nesse estudo, e depois eu explico um pouco mais a respeito de como que isso que eu vou trazer, que está na cestinha, ele virou um texto. Eu vou pedir licença aos irmãos, ao Senhor, em primeiro lugar, porque fica mais fácil para eu ler, eu vou ler devagar, porque às vezes eu posso me perder e derivar de um caminho que o Senhor me deu muito claro. Bom, no ano passado, quando nós começamos a estudar a harmonia dos evangelhos, foi praticamente no início da pandemia, e nós estávamos orando ao Senhor a respeito de qual a direção, de como a gente... Eu, particularmente, estava bastante, não digo aflita, apreensiva, porque o Senhor é a nossa paz e Ele já tinha nos dado direção a respeito do que poderia vir. Nós não sabíamos o que era, mas nós sabíamos que estava iminente, algo que depois se manifestou como sendo a pandemia. E lendo o capítulo 40 de Isaías, o Senhor falou muito ao meu coração e eu compartilhei com alguns irmãos via WhatsApp e agora quero compartilhar com todos. Eu vou ler alguns versículos entre o versículo 1 e o 11 de Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém. A glória do Senhor se manifestará, e toda carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. A palavra de nosso Deus permanece eternamente. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Bom, nesse período desse ano, nós temos sido confortados e consolados pelo Senhor e também temos sido encorajados a ouvir com atenção, que é o que a Patrícia já frisou, e a guardar a palavra, para nós permanecermos firmes e perseverarmos na esperança da sua vinda. O que eu trago hoje é fruto da palavra que tem sido compartilhada entre nós. Espigas que nós temos respigado nos campos do nosso Boaz. Nós somos gratas ao Senhor pelos seus segadores ao longo de toda a história. Somos gratas aos irmãos que têm zelado pela palavra do Senhor.
aqui em Belo Horizonte, nas nossas reuniões, escolhi 2 versículos do Sermão do Monte. E eu os escolhi porque sempre me impressionaram recentemente em dose dupla. Nós estávamos lendo o Sermão do Monte com o comentário do irmão Martin Lloyd Jones. E, num determinado momento, nós estávamos estudando, eu fiquei impressionada no capítulo 14, se não me engano, deixa eu abrir aqui a minha referência, para dar o endereço certinho, isso. Ele cita 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, e em seguida ele relaciona diretamente o ser sal da terra a sermos humildes de espírito, misericordiosos, mansos, a termos fome e sede de justiça. Nós temos orado, né, sempre ao Senhor pedindo que Ele opere em nós o seu querer e se efetuar, que Ele forme em nós o seu caráter. E esses são traços do caráter do Senhor. E desde que o Mário começou com o estudo das parábolas, imediatamente meu coração se apegou a essa passagem do sal da terra e luz do mundo, exatamente pelo tempo que nós estamos vivendo. E pelo que tem acontecido, que a Patrícia mesmo sinalizou, que é a nossa situação, né, enquanto igreja. Então, sem esses traços do Senhor, nós não podemos ser sal da terra. Esse capítulo do irmão Martin Lloyd Jones, que é exatamente sobre o Sermão do Monte, é muito rico, e ele ilumina nosso entendimento a respeito da nossa posição, do nosso papel individual, da nossa postura no mundo hoje. E ele faz uma distinção muito clara entre o papel da igreja e a sua tarefa e o cristão enquanto indivíduo cidadão. E pensando nisso, eu comecei a orar, conversando com o Senhor sobre a situação na minha casa, principalmente que meus irmãos conhecem a palavra, conhecem o Senhor, nós temos uma formação católica, como eu já compartilhei, porém, eles permanecem muito presos à questão da religião. E eu estava pedindo ao Senhor que me ajudasse que eu tivesse sabedoria para poder falar, porque o tempo está próximo, o Senhor está... Nós sabemos que a vinda dele é iminente, né? E nós sabemos que será rapidamente, né? Como o irmão Mário tem nos mostrado esse tempo. Bom, mas eu disse para vocês que o Sermão do Monte, os versículos que eu vou trazer, eu escolhi 2 versículos porque, de certa forma, lendo e meditando nesses 2 versículos do Sermão do Monte, o Senhor me permitiu ter uma visão muito bonita da obra completa da redenção. Então, o que eu vi é que, uma forma poética, né, eles resumem, eles realçam a beleza dessa obra da redenção, e, ao mesmo tempo, eu intuí, não sei se os irmãos vão concordar, as irmãs, parece que eles ligam, são 2 fios que ligam o que o Senhor nos tem dito nas 2 reuniões da Harmonia dos Evangelhos e nas reuniões do Partir do Pão. Então, tudo que eu vou dizer agora é tudo que eu tenho ouvido, que eu recebi, e eu reuni para compartilhar como restituir aos irmãos dessa nossa caminhada. Então, o primeiro versículo está em Mateus 6, 28, B. Eu falo B porque é o finalzinho do versículo, e o versículo 29. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Bom, vocês já estão vendo que eu segui a direção que o Mário sinalizou sábado passado. Ele sugeriu que nós retornássemos àquela mensagem que o Luiz compartilhou no Partir do Pão, onde que ele fala das vestes, né? Então, eu voltei lá, ouvi e vou relembrar alguns dos versículos que o Luiz compartilhou naquela ocasião. Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Bom, nós sabemos que, aos olhos de Deus, essa iniciativa de Adão e Eva, bem como seu resultado, estava em completo desacordo com o projeto original de Deus, e em Gênesis 3:21, nos é dito que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Em contraste com essas duas porções, duas outras do Novo Testamento, Luiz trouxe para nós, revela o eterno propósito de Deus, em Mateus 17, 1, 2, e depois no 5. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Em Gálatas, Paulo vai dizer no capítulo 3, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E o irmão Luiz pediu que nos exortou para considerar diante da mesa do Senhor o significado de nós já estarmos revestidos de Cristo. Então, meditando sobre isso, eu estava considerando isso quando eu li em Apocalipse, né, um vislumbre desse resultado, né? Muito mais além do que Adão e Eva pensaram enquanto costuravam as suas folhas de figueira. No capítulo 19 de Apocalipse, nos versos 7 e 8, João escreve: Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Bom, eu vou usar uma expressão que talvez sou estranha a alguns irmãos, mas pelo fato de eu estar dirigindo aos meus irmãos na família, né, Sorage, nós tínhamos, meu pai nos reunia, sempre que estava em casa, ele viajava muito, mas sempre que ele estava em casa, nós tínhamos o hábito de nos reunir na sala de visitas e fazíamos orações. E uma delas dizia que nós, os degradados filhos de Eva. E o Senhor hoje me lembrou disso, e eu coloquei nesse texto, porque isso vai tocar no coração dos meus irmãos. Ao mesmo tempo, eu escrevi esse Degradados Filhos de Eva, porque me lembrei que isso também foi lendo o irmão Martin Lloyd Jones e falando como Paulo se fazia, né, grego para os gregos, judeu para os judeus, enfim, ele falava de acordo com que as pessoas teriam ouvidos para ouvir. E achei interessante, eu estou fazendo esse preâmbulo, todo esse parênteses, porque tem algo a ver com o fato de que muitas vezes, pelo menos é o meu caso, né, eu sentia que eu falava de maneira que era um pouco estranha aos ouvidos dos meus irmãos. Então, eu era muito, vamos dizer, eles ficavam meio impacientes e não tinham muito boa vontade. E, então, o Senhor tem me ensinado nesse percurso a sabedoria de falar de modo que eles possam ouvir. E é interessante que o irmão Martin Lloyd Jones vai falar da necessidade de nós atrairmos as pessoas para Cristo. Ele diz assim, vou até pegar textualmente o Martin Lloyd Jones antes de prosseguir, porque foi o que me cativou. Ele diz assim: onde é que está? Sumiu. Que ele fala da necessidade que nós temos de devolver, que é necessário que o homem seja conquistado, seja devolvido a Deus. Eu falei, eu sei fazer isso, eu não sei. Então, o Senhor precisa me ensinar. E foi quando ele me mostrou em Paulo, como Paulo, lá na Acrópole, diante dos gregos, depois de ter visto aqueles
vários ídolos e um altar ao Deus desconhecido, ele aproveitou a deixa e pregou a palavra e falou quem era o Deus desconhecido, e ele os fez conhecer, né? Levou-os a conhecer, com muita sabedoria, muita graça, que é isso que o Senhor faz, né? Graça com graça. Os atos de justiça são todos eles feitos pela graça de Deus, né? Bom, mas, enfim, eu estava lá lendo essa passagem que eu fiz esse parênteses para explicar o que eu vou... E eu tenho que voltar, eu tenho só um recurso à mão para ir voltar nos textos em diferentes arquivos. Bom, então eu estava dizendo que os atos de justiça, porque o Linfini são os atos de justiça dos santos. Bom, para nós, os degradados filhos e filhas de Eva, um longo e atribulado percurso entre o jardim do Éden e o jardim de Cantares. Entre um e outro foram necessários 2 outros jardins, o do Getsêmani e o do Gólgota, onde Jesus foi crucificado e sepultado, os jardins do rei. Nesse último, Maria Madalena chora, desolada, porque o corpo do seu Senhor havia sido levado. É o que ela diz ao homem que se aproxima dela e que ela supõe ser o jardineiro. Esse homem, que demonstra interesse por sua dor e a consola, chamando-a pelo seu nome, Maria, e então ela o reconhece. Rabone é o Senhor ressurreto. Vamos voltar ao Éden. Retornando ao Éden, em Gênesis 2, 25, está escrito: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nós sabemos assim que Adão e Eva perderam a inocência a respeito da sua condição, ao desobedecerem àquela única restrição apresentada por Deus em Gênesis 2, 16, 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Está no coração de Deus quando ele fez tal declaração. De que lugar que ele fala? A meu ver, ele se apresenta de imediato na posição de pai, que sente prazer passeando na viração da tarde com seu filho, em uma conversa de pai para filho. Apesar do uso do imperativo, não é de dedo em riste que ele lhe fala. Pode ser até provável que estivesse com a mão direita em seu ombro. Pai que cuida, instrui, orienta e protege, sem sufocá-lo. Enquanto caminham, o pai esclarece o motivo para aquela restrição. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No meu entendimento, não se tratava de uma ameaça de castigo da parte de Deus, para atemorizá-lo e constrangê-lo a não comer daquele fruto. Antes, penso que se tratasse de uma instrução seguida de uma advertência. Ao dar-lhes a liberdade de comer o fruto de todas as árvores, exceto de uma, Deus explicou-lhes o risco e as suas consequências. Além de sua palavra, e nela incluída a sua autoridade, Deus nada fez para impedi-los. Não colocou qualquer obstáculo físico que dificultasse o seu acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Não colocou uma placa de advertência tipo fruto proibido ou atenção, cuidado, fruto mortífero. Penso que tratava-se de uma experiência pela qual o homem e sua mulher deveriam passar, uma prova, tomar uma decisão e fazer uma escolha entre a vida e a morte. Sabemos que era disso que se tratava por Moisés em Deuteronômio 30:15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Adão e Eva precisavam conhecer e se exercitar em princípios caros a Deus, caros ao amor. Deus é amor. Em primeiro lugar, há uma íntima aliança entre o amor e a confiança. O amor tudo crê. É impossível que haja amor sem que haja confiança. Aprendemos essa lição com Abraão, que confiou na palavra de Deus, entregando seu filho único em holocausto, na certeza
de que retornaria com ele vivo de volta para casa. Enquanto autor da vida, Deus e sua palavra são dignos de toda a confiança. Essa era a experiência. Provai e vede que o Senhor é bom. Teria sido esse o resultado da experiência se tivessem comido do fruto da árvore da vida. Amor também pressupõe liberdade, incluindo nela responsabilidade. Em Tiago 1,25, está escrito: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E mais adiante, Tiago fala no capítulo 2, verso 12: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E Romanos 13:10, Paulo vai dizer: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Mas voltando ao Éden, é interessante observar que Deus não instalou obstáculos, impedindo o acesso do homem e de sua mulher à árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora, depois de comerem desse fruto, ele revela mais uma vez o seu amor de pai, cuidando para que não tivessem acesso à árvore da vida. Caso contrário, estariam mortos eternamente, isto é, estariam condenados a viver separados eternamente dele. Em Gênesis 3, 22 e 24, está escrito: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e vive eternamente. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Sabemos que obedecer significa ouvir com atenção. Então, o que foi que Adão não ouviu atentamente? Talvez possa ser traduzido assim: você pode todas as coisas, menos uma. O que significa dizer: há limite para o seu poder. Ultrapassar esse limite resulta em morte. Tomemos a Deus como exemplo. Ele é todo-poderoso, porém, seu poder é governado pelo seu amor. E era o que ele esperava obter no coração de seu filho. Era o que ele esperava ganhar, é o que ele espera ganhar em nosso coração. Em Atos 13, 22, é dito: e tendo tirado a este, referindo-se a Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por isso foi ungido rei, pré-figura de Jesus. Mais adiante, lemos que Paulo experimentou e aprendeu a lição de que ultrapassar o limite do poder dado por Deus conduz à morte, quando declara em 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Importante realçar: Deus mostrou a árvore da vida no meio do jardim, mas o que é que foi que levou Adão a negligenciar essa informação? O que o fez distrair e não ouvir com atenção quando Deus disse que aquela árvore no meio do jardim era a árvore da vida? Será que ele se distraiu pensando com seus botões da roupa que ele não tinha sobre o que Deus queria dizer com morrer? Não tem a resposta, mas milênios depois desses eventos, continuamos ouvindo Jesus dizer: quem tem ouvidos, ouça. E ainda: sem mim, nada podeis fazer. Paulo declarou ter aprendido essa lição: tudo posso naquele que me fortalece. E quando sou fraco, então é que sou forte. Nota importante: Paulo diz isso depois de declarar em 2 Coríntios 12, 10, por amor a Cristo. Então, lembrando o que ele diz na carta aos Coríntios, na primeira carta: o amor tudo suporta. Aqui eu vou fazer um parêntese de novo, cheio de parênteses o meu texto, né? Eu considero que Deus se agradou da oferta de Abel
ao perscrutar o seu coração e nele encontrar o genuíno reconhecimento do seu amor. Certamente, Abel sabia da providência de Deus para cobrir os seus corpos nus com pele de animal. Ao gesto de Deus, Abel corresponde com as primícias do seu rebanho. Em ambos os casos, houve sacrifício, derramamento de sangue, prefigura da obra da cruz. Mas o que se passou com Adão e Eva, assim que desobedeceram? Abriram-se os olhos significa dizer cair em si, literalmente, ficar envergonhados. O despertar da consciência de que não estavam mais adequados para se apresentarem com liberdade diante de Deus, para passear no jardim com ele na viração do dia. Despertar do sentimento de culpa e do medo, bem como da ansiedade e da frustração frente à insuficiência e à fragilidade da solução que eles encontraram por si próprios. Os primeiros frutos da desobediência, a única restrição apresentada por Deus, abriram-se os olhos e tomaram conhecimento do bem e do mal. Bom, na sequência, é outra consequência, as explicações que Adão e Eva apresentaram a Deus revelam o sentimento que já se instalara em seus corações. De quem é a culpa? Quem foi o culpado? Ambos se exercitam na arte da justiça própria até o ponto de Adão sutilmente responsabilizar ao próprio Deus. É o que está em Gênesis 3:12. Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore do conhecimento, da árvore e eu comi. Bom, a partir desse ponto, eu passo a desenvolver o segundo versículo que sempre me impressionou, que está em Mateus 5:6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Procurem considerar o que Deus pensou e sentiu ao ouvir essa última fala de Adão. E Eva, como ela se sentiu? Como é que ela ficou? Eu creio que Deus se compadeceu de ambos. Exerceu sua justiça, exerceu juízo. Deus é amor, mas Deus é justo. Muito tempo depois, vem a lei dada a Moisés. Ela deveria ter encerrado de uma vez por todas esse debate milenar de quem é a culpa. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, como está dito em Romanos 3:23. Para nós, foi o que a lei colocou em evidência, mas aos olhos de Deus, ela servia de instrumento nessa etapa da sua obra. Só a cruz pôde consumá-lo definitivamente. O conceito de justiça dos homens está sempre muito, muito aquém do conceito divino de justiça. E os pensamentos de Deus muito mais elevados do que os nossos, graças a Deus. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É o que diz Paulo em Gálatas 3:10-14. E continuando com Paulo, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Na cruz, seu corpo moído e seu sangue vertido foram apresentados por Jesus antecipadamente como pão e vinho na mesa de celebração da Páscoa. No capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus declara: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E mais adiante, Paulo irá declarar: já não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus, árvore da vida. Quando se alimentaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva se viram inadequados e indignos para se apresentarem diante de Deus. Cobriram-se, mas sem efeito, e se esconderam. Na cruz, Jesus tomou para si essa condição, despiu-se de sua glória, para que com ela fôssemos revestidos pelo Pai. No Salmos 17:15, diz assim: eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. E na primeira carta de João, no capítulo 3, verso 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E ainda nessa mesma carta, no capítulo 4, verso 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Efésios 2:10, Paulo vai, de uma forma poética, também dizer, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E Filipenses, Paulo vai dizer o que o Wilson sempre fala com muito entusiasmo, muita alegria. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. E em Isaías 61:10, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Em Apocalipse, João diz, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina o que são atos de justiça, já prenunciando que somos muito bem-aventurados. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em Colossenses 1:10, Paulo vai dizer, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E ainda em Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 8. E Deus é poderoso para fazer em vós abundar toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Mas há uma advertência que Jesus vai dizer, e olha, cuidado dele, em Mateus 5, 19 e 20. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, que ele estava dizendo que ele cumpriu toda a lei, né? Por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O profeta Oséias, no capítulo 10, no verso 12, diz assim, semeai para vós outros em justiça, cefai segundo a misericórdia, arai o campo, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vós. E João, já estou finalizando, diz no capítulo 21, verso 9, então veio um dos 7 anjos e falou comigo, vem, mostrar-te-é a noiva, a esposa do Cordeiro, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor
era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Bom, nós sabemos que o Senhor espera de nós é que a gente confie e creia na sua palavra. Então, em Filipenses, Paulo vai dizer, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que mais nós podemos fazer ou dizer se não agradecer? Eu fiquei muito comovida quando eu li em Isaías 26:12 o que ele profetizou, mas que se tornou realidade, quando Jesus cumpriu cabalmente toda a justiça de Deus. Então, Senhor, eu vou dizer como nós, na nossa condição, Senhor, Tu és a nossa paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Irmãos, então, me ocorre dizer que nós possamos dizer ao Senhor como Maria, a mãe de Jesus, diante do que o anjo anunciou. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E completar essa oração com o que Jesus nos ensinou. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, porque todas as nossas fontes estão em ti. Amém. Irmãos, eu não sei se ainda vai dar tempo, eu gostaria de saber se ainda dá tempo de eu falar. Se não tiver tempo, não tem problema. Eu acho que nós estamos aqui em 8:55, né? Chegando quase às 9 horas, e eu estou percebendo aqui, né, olhando para os diversos rostos, né, e carinhos aqui, que acho que tem muito mais coisa para poder ser compartilhada. Então, façamos o seguinte, né, se os irmãos concordarem, a gente, quem sabe não, vamos deixar para o sábado que vem, então, e os irmãos, então, prossigam se preparando. Pelo que eu estou vendo, os cestinhos estão bastante cheios, né? E então, se o senhor permitir, sábado que vem, teremos um tempo de novo, né, para que os irmãos e irmãs possam, então, compartilhar. Tranquilo. Bom? Amém.